Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, estamos de volta ao regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Hoje eu separei mais um artigo interessante para nós, que é o artigo 71, e esse artigo vai trazer as competências privativas do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Nós falamos já sobre competências recursais, nós vamos agora falar competências jurisdicionais e agora competências privativas, que são aquelas competências mais relacionadas à parte administrativa do tribunal, tá bom? Quero lembrá-los também que nós criamos um curso de 100 questões comentadas inéditas sobre o regimento. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Vamos então agora falar sobre as competências privativas? São muitas, então o que nós vamos fazer? Eu vou marcar para você aquelas competências que eu vejo com mais chances de serem cobradas em prova, tá bom? Nós vamos fazer a leitura das competências, não tem como ir para a prova sem fazer a leitura de competência. Ah, professor, mas você leu as competências? Se fosse para ler, eu fazia isso em casa. Então faça, porque eu vou ler todas as competências aqui e vou te falar qual as competências que eu considero mais relevantes, tá bom? Então vamos lá, primeira competência privativa. Elaborar o regimento interno. Então, o tribunal se reúne para elaborar o regimento interno. Esse regimento já foi elaborado, ele pode também sofrer atualizações, revogações de dispositivos, inserções de outros. Quem faz isso é o tribunal, tá? O tribunal também organiza a sua própria secretaria e a corregedoria regional, provendo os cargos. Então, tanto secretaria quanto corregedoria, responsabilidade do próprio tribunal. Façam para mim aqui uma marcação com marca-texto, pessoal, na primeira. Por quê? A banca pode falar o seguinte, que quem elabora o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará é o TSE. Não, é o próprio TRE Pará, tá bom? Próxima, propor ao Congresso Nacional, por intermédio do TSE, criação ou supressão de cargos. Então, veja, para fazer essa criação ou supressão de cargos é uma proposta. O TRE propõe ao Congresso, mas sempre intermediado pelo TSE, tá? Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, olha só que legal, praia, assim como afastamento do serviço dos cargos efetivos, submetendo a decisão quanto àqueles à aprovação do TSE. Quanto àqueles quem? Quanto aos juízes eleitorais, quanto aos membros, não é? Nós temos aqui a decisão que vai depender de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral referente à concessão de licença e concessão de férias, ok? Fixar a data das eleições de governador e vice, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, quando não determinadas por disposição constitucional ou legal. Quais casos são esses? São as famosas eleições suplementares, né? Então, algum candidato foi cassado, é importante que se faça novas eleições, aí não vai seguir as datas das eleições que estão na lei das eleições, que é o primeiro domingo de outubro, ou o último domingo de outubro, segundo turno. Não, essas datas elas serão propostas pelo TRE quando se tratar desses cargos para as eleições suplementares. Constituir as juntas eleitorais e designar sede e jurisdição, relevantíssimo isso daqui, é a sexta competência, tá? Então, a constituição das juntas, a designação de sede daquela junta, jurisdição, cabe ao TRE. Indicar ao TSE as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora, cabe ao Tribunal Regional. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador, vice, membros da Assembleia Legislativa, que no caso são os deputados estaduais, e do Congresso Nacional. Então, olha só, qual que é o caminho? Junta eleitoral, que está lá no município. Quando se trata, por exemplo, do cargo de governador, essa junta faz uma apuração parcial de uma determinada zona eleitoral, por exemplo. Esses dados são encaminhados ao TRE. O TRE consolida todos os dados enviados por essas juntas e vai proferir o resultado final, ok? Expedir, esse aqui é importante, viu, gente? Essa que nós lemos agora, a oitava. A nona, expedir os respectivos diplomas para quem? Governador e vice, deputados federais, deputados estaduais, governador, né?
Então, prazo, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao TSE a cópia das atas dos trabalhos. Então, quem expede os diplomas de cargo de governador, por exemplo, é o TRE. Dentro do prazo de 10 dias, encaminha isso ao TSE, que é a cópia da ata daqueles trabalhos de diplomação. Responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partidos políticos. Lembra da função consultiva do Tribunal Superior Eleitoral? Os TREs também têm. Eles respondem consultas. Quem são os legitimados para fazer perguntas ao TRE? Autoridade pública ou partido político. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do TSE. Então nós temos um município, em regra o município ele corresponde a uma zona eleitoral, mas a depender do número de eleitores eu posso dividir esse município em outras zonas eleitorais. Essa divisão ela é feita pelo TRE, né? Mas submetendo isso à aprovação do TSE. Requisitar força quando necessária ao cumprimento das suas decisões e solicitar ao TSE a requisição de força federal, quando for necessário para realizar as eleições. Autorizar na capital do estado ao seu presidente e no interior e no território sob sua jurisdição aos juízes a requisição de funcionários, sejam eles federais, estaduais, que mais? Municipais, para auxiliarem os chefes de cartório e não mais escrivães, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço. Então tem muito serviço na Justiça Eleitoral, pode solicitar, o tribunal pode autorizar, né, ao presidente na capital e no interior aos juízes eleitorais, requisitar funcionários para auxiliar. Requisitar funcionários da União, do Estado, dos municípios e do território sob sua jurisdição, no caso de acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. Aplicar aos juízes eleitorais penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias. Essa aqui é fundamental. Não pode ir para a prova sem saber ela. Então, juiz eleitoral cometeu um ato que gera advertência e é um caso de suspensão até 30 dias, isso é aplicado pelo tribunal. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do TSE, ok? Muito claro isso. Determinar em casos de urgência providências para a execução da lei. Administrar, mediante processamento eletrônico de dados, o cadastro dos eleitores do Estado. Proceder ao registro dos comitês que aplicarão os recursos financeiros. Não existe mais comitê financeiro, então desconsidera essa número 19. Tá bom? O que mais? Determinar exame na escrituração dos partidos políticos, determinar o acesso dos candidatos aos quais lhe compete registrar aos meios de propaganda eleitoral gratuita, simples, né? Ou seja, é dar realmente o que está previsto em lei a esses candidatos, né? Que eles possam registrar os meios de propaganda. Determinar o acesso das agremiações é partido, aos meios de propaganda partidária, não existe mais propaganda partidária, desconsidera o inciso 22. Homologar o pedido de desistência quando os autos estiverem em pauta ou em mesa para julgamento. Essa 24 aqui é muito... não vai ser cobrada em sua prova, tá? Então, homologação de pedido de desistência cabe ao tribunal também. Autorizar a realização de concursos para provimento de cargos de sua secretaria e homologar o resultado, aqui cabe ao TRE. Determinar a renovação de eleições gerais e apurá-las em conformidade com a legislação eleitoral. E constituir a comissão apuradora das eleições para governador, para vice, membros do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Todas as competências que eu assinalei com amarelinho são relevantes para a sua prova. Mas igual nós fizemos aqui, nós fizemos a leitura, não é? Trouxe o apontamento daquilo que eu acho que é mais relevante, do que não eu passei direto, tá certo? Vocês viram isso. E se ficou com dúvida, professor, me explica melhor essa competência. O que você vai fazer? Você vai mandar pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral ou por e-mail. Tá certo? Bons estudos para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo artigo TRE Pará. Tchau, tchau.